Fala pessoal, tudo bem? Vocês não estão no canal errado, aqui continua sendo o canal do KGC. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele, suporte e integrante aí da equipe KGC Trader, e essa semana a gente resolveu dar uma folguinha para o Renan aqui dos vídeos. Deus, Jesus. Aproveitando aí o rompimento do Bitcoin na casa dos 30 mil dólares, vamos trazer um assunto que ainda gera dúvida em várias pessoas, que é o rompimento. Então, essa semana vamos trazer alguns vídeos mais voltados para iniciantes, porque tem muita gente nova, tanto no grupo VIP como aqui no canal também, que está começando agora esse mundo do trade. Então, resolvemos fazer uma minissérie focada novamente aos iniciantes de fato. Então, se você está começando agora no mercado de criptomoedas, ainda não abriu a conta, tem dificuldade no manuseio, alguns termos técnicos que falamos, por exemplo, durante as lives ou até mesmo no Instagram, fique ligado que essa semana é para você, tá cheia de conteúdo. Antes de começar esse vídeo, pessoal, gostaria que vocês curtissem e compartilhassem o canal do KGC, que ele é voltado exclusivamente para o mercado de criptomoedas e tem vídeos novos todas as terças e quintas. Além de lives com operações ao vivo feitas pelo Renan, você vai encontrar operacionais, setups e todas as informações que você precisa para entrar aí nesse mundo de criptomoedas. Então, se você é iniciante ou até já tem operado há algum tempo e precisa melhorar o operacional, se atualizar, pegar alguma dica nova, vem aqui com o KGC, que nesse canal você vai encontrar de tudo. Te garanto que aqui tem conteúdo de curso de mais de R$ 1.000, hein? Acertou, miserável. Olha só, pessoal, aqui eu estou no gráfico do Bitcoin da data de hoje, que ele ultrapassou a casa dos 30 mil dólares e ocorreu o rompimento. Mas como saber se eu poderia entrar ou não nesse rompimento? O que é um falso rompimento? Ele foi um rompimento forte? Eu deveria entrar nesse rompimento para fazer meu trade? E qual o melhor momento para eu realizar ali o meu trade nesse rompimento do Bitcoin? Então, olha só, eu marquei aqui uma área clara de resistência do Bitcoin aqui na casa dos 30 mil dólares. Por que que é uma região clara de resistência? Eu vou até marcar aqui, ó, uma outra região aqui de suporte. Vou marcar aqui uma outra região, ó, também que tá clara ali de briga entre compradores e vendedores, para a gente entender melhor esse rompimento. Então, olha só. O primeiro rompimento, a primeira briga de preço, aqui no gráfico de 1 hora, ela ocorreu ali na região de 29.200, tá? Eu considero o preço não só em uma linha, tá? Mas eu tô colocando aqui só para facilitar o vídeo, mas geralmente eu utilizo esse indicador aqui, ó, o retângulo. Porque o preço, pessoal, ele é vivo, então ele não vai ficar parado aqui só numa região. Eu não posso considerar só uma linha como suporte ou resistência. Então, suporte e resistência, order block, geralmente são regiões, tá? Então, utilizem o retângulo para facilitar aí o dia a dia dos trades de vocês e as suas marcações. Mas para não ficar tão poluído, eu vou utilizar aqui só a linha mesmo, para vocês visualizarem o suporte e resistência que a gente vai usar como exemplo nesse rompimento. Então, olha só. Nesse primeiro momento, aqui no dia 10 de abril, o Bitcoin estourou e tentou aqui, ó, ultrapassar essa região, tá vendo? Olha só, ele tocou uma vez e retraiu.
tocou de novo e retraiu, foi lá novamente e retraiu, tentou chegar de novo e retraiu, e somente no quinto toque dessa região e que ele conseguiu ultrapassar esse preço. Então, vocês estão vendo aqui, ó, claramente, vou até aumentar aqui o gráfico, eu tirei a faixa de preço do lugar, ó. Eu vou aumentar aqui o gráfico para vocês conseguirem enxergar essa briga. Então, vocês estão vendo aqui que nessa região aqui, ó, pessoal, o que eu tô falando, ó, o preço deu um tiro aqui, ó, dia 10, chegou próximo ao valor, possivelmente teve entrada de volume, comprador, não conseguiu romper, voltou de novo, não conseguiu romper, chegou novamente na região, fez a quarta tentativa de rompimento, e na quinta tentativa, de fato, ele rompeu. O que a gente consegue identificar aqui, pessoal? Um rompimento forte. Por que é um rompimento forte? Olha só, mais de 50% do candle está acima do preço que ele estava usando como resistência. Então, olha só, foi um rompimento forte e possivelmente com muito volume, mas eu não vou colocar o indicador volume aqui para a gente não confundir os assuntos. Mas olha como esse candle demonstra força nesse movimento realizado. Mesmo deixando aqui um pavio, teve uma variação de preço muito alta. Então, as pessoas que estavam aguardando aqui esse rompimento fizeram a realização do lucro. Então, por isso que existiu esse pavio. Mas isso não descaracteriza a força desse candle que ocorreu o rompimento. Além disso, aqui é considerado já uma estrutura complexa. Por que é uma estrutura complexa? Porque teve mais de um toque nessa região. Então, por isso que é importante vocês identificarem esses pontos e acompanharem se de fato o rompimento ocorre com o candle inteiro. Então, por exemplo, olha só, esse primeiro candle aqui que tocou na região, ele deixou um pavio, olha só, acima da região de resistência. Eu devo considerar isso como rompimento? De forma alguma. Eu só vou considerar o rompimento quando o preço fecha acima da região de resistência ou da região de suporte, se for um rompimento aí contrário, né, um rompimento aí de queda, tá? Então, se o preço somente dançou, o preço andou ali naquela região, mas de fato não fechou acima da região de interesse, então não é considerado rompimento. Após isso, o preço continuou aqui a subir, os compradores empolgaram, novamente começaram a injetar dinheiro no Bitcoin e voltou-se a tentar romper uma nova região, a casa dos 30 mil. Então, olha só como a briga aqui foi forte. O primeiro candle, ele fechou até bastante, olha só. Ele deixou um pavio de quase 1% na região que se tornou a próxima resistência, mas não conseguiu ultrapassar o preço. O segundo toque, ele já conseguiu romper. Mas olha só, um rompimento no segundo toque. Se eu tivesse entrado no trade aqui nesse rompimento, e uma coisa importante que eu não falei até agora, onde eu devo entrar nesse trade? Só é considerado o rompimento quando ocorre o fechamento de fato do candle. Então, se a gente está olhando o tempo gráfico de 1 hora, eu tenho que esperar esse candle fechar. Então, vamos supor que esse candle aqui estava ainda em andamento e não tivesse fechado, e por acaso eu identifiquei essa movimentação de preço, fiquei animado e entrei, se o candle ainda está em andamento, não ocorreu o fechamento, não é considerado rompimento. Mas olha só o que aconteceu logo depois que ocorreu esse novo rompimento. O preço aqui ficou brigando nessa região e ele voltou aí quantos por cento? Ele voltou praticamente 1%, né? 0,87%.
Dependendo de onde que você coloca o seu stop, né, que para esse tipo de operação, o ideal, sugerido, é que você coloque no último preço do candle anterior, é um stop mais técnico, vamos dizer assim, você poderia até ser estopado e sair da operação, né? Se você colocar aqui seu stop, é um stop técnico, vou mudar a cor aqui dessa linha, seria aqui, ó, nessa região, que seria o preço anterior desse candle, tá? Então, ele praticamente ele atingiu essa região aqui, ó, que você não vai colocar exatamente no preço, porque se acontecer alguma velada, você pode acabar perdendo mais valor do que você havia programado. Então, stop é interessante você colocar um pouquinho antes do valor técnico sugerido. Então, olha, faltaram alguns milésimos para ele chegar no valor desse stop técnico. Então, possivelmente, você estaria fora dessa operação. Você vai ter a impressão que o preço só foi ali buscar o seu stop e voltou novamente a subir. Mas por que isso aconteceu? Esse rompimento, olha só, ele ocorreu com somente 2 toques. Então, ele não é um rompimento tão forte igual o rompimento de baixo. A estrutura, vamos dizer assim, é uma estrutura de rompimento mais simples. Tiveram poucos toques aqui naquela região e possivelmente o volume também vendedor estava muito mais alto. Então, para você que deseja fazer operações em rompimento, não tem problema nenhum. Mas além de estruturas de rompimento, eu sugiro que você também acompanhe principalmente o volume e se você tem algum outro indicador de preferência, coloque também nas suas análises. Agora vamos ver o que significa rompimento em análise gráfica ou em análise técnica para que você possa realizar o melhor aproveitamento dos seus trades. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aproveitar o rompimento em análise gráfica. Eu estou aqui no nosso grupo VIP, onde o Felipe, também um dos membros do nosso time KGC Trader, mandou uma análise da criptomoeda RNDR. O que ele disse? Que olha só, no gráfico diário, a criptomoeda RNDR parece estar rompendo um padrão cunha descendente, cunha megafone. Além disso, ele também viu que no gráfico de 4 horas, ele poderia perceber um padrão ali Adão e Eva. Então, olha só, ele olhou em 2 tempos gráficos e viu 2 padrões altistas, 2 padrões bullish. Então, vamos ver o que aconteceu depois dessa análise dele? Essa análise foi enviada ontem no grupo VIP, exatamente nesse ponto aqui, ó. Vocês perceberam que não havia rompido ainda. E o que acontece? Essa criptomoeda simplesmente, até o momento, fez uma variação aí de preço de 30%. Onde que seria o ponto ideal de entrada nesse trade? Olha só, o rompimento no gráfico diário, né? O que eu falei do rompimento até agora? Ele é confirmado com o candle de rompimento. Então, no gráfico diário, o rompimento, de fato, ele foi confirmado por esse candle. Só que, se a gente baixar aqui para o tempo gráfico de 4 horas, que também foi onde ele realizou uma outra análise e identificou um padrão altista, olha só. Deixa eu tirar aqui essa marcação para não confundir a gente. Aqui, né, é a linha de tendência de baixa que forma a minha cunha megafone. Olha só, aqui eu tenho o candle que fez esse rompimento, esse candle verde, vocês estão vendo? E o próximo já abriu acima do valor base ali de rompimento. Então, onde que eu poderia fazer essa entrada? Uma entrada menos conservadora é fazer a entrada aqui, ó.
deixa eu tirar novamente aqui o desenho, é fazer a entrada após o rompimento. Então, rompeu, o candle fechou, aqui, ó, nessa região. Eu faria a minha entrada e conseguiria pegar aí um lucro. Se eu estivesse arrastando o trade até o momento, o preço está aqui, então pegaria um lucro de 20% se eu fechasse esse trade nesse momento. Um trade mais conservador, o que eu deveria fazer? Eu esperaria o pullback aqui nessa região. O que é um pullback? O preço faz o rompimento, ele volta e retesta a região ali do preço para voltar a subir. Só que nesse caso em especial, se eu tivesse ali aguardando o pullback, eu ficaria de fora desse trade, mas acontece. Se acontecesse pullback em todos os rompimentos, todo mundo estaria rico e milionário e seria tudo muito fácil, mas não acontece. Eu sou rica! Tá? Mas não fique triste caso você seja mais conservador, assim como eu, e esperasse um pullback para fazer a entrada nesse trade. O mercado de criptomoedas é aberto 24 horas e novas oportunidades vão surgir. Então, você pode aguardar a nova oportunidade, que agora você já sabe o que é um rompimento e como que você pode aproveitar aí nos seus trades. Gisele, o que é um falso rompimento? Como eu vou ter certeza que esse candle realmente vai romper e vai continuar a tendência altista ou vai continuar a queda se fosse um rompimento, né, de queda? Isso já é tema para um próximo vídeo. Então, se você tiver interesse, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês aqui também no canal. E se você não conhece Cunha Megafone, Padrão Adão e Eva e algumas outras figuras gráficas, aqui também no canal tem uma playlist completa de price action que vai também te trazer esse conhecimento. Então, termina esse vídeo, corre lá e assiste a playlist de price action, que ela tá imperdível. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Curtam e compartilhem esse vídeo e até a próxima.